Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Os apóstolos, eles foram enviados para pregar, fazer discípulos. A escritura mostra quem foi confiado a verdade. Efésios 3:10. A verdade será conhecida a divina diversidade pela igreja. A divina diversidade da sabedoria. Que a igreja ela é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3:15, 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Quem foram enviados? Quem foram capacitados? Como vai dizer aqui em Marcos 16, 15. Disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa foi a missão dos primeiros cristãos. Pedro, Paulo, Tiago, etc. Aqui, Romanos 10, 14, 15, vem nos ensinar uma coisa muito interessante. Porém, como invocarão aqueles em quem não têm fé? E como quererão naqueles que não ouviram falar? Como ouvirão falar se não ouvir quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quando formosos são os pés daquele que anuncia a boa nova. Quer dizer o quê? Aqui já tem uma profecia. Como pregarão se não forem enviados? Já tem um envio. Por isso que ali em Mateus 16, ali você já vê a revelação. Ali você já vai ver o magistério. Ali você vai ver uma igreja fundada. Ali você já vai ver pessoas sendo capacitadas para ser enviadas. Para edificar essa igreja que foi fundada, gerada lá na cruz. Começou lá no Amargedouro, simples, pequena, e foi crescendo. Passou lá no ventre de Nossa Senhora, passou no Amargedouro, primeiramente no seu ventre, depois passou no Amargedouro e foi gerado lá na cruz. E Cristo escolheu 12, capacitou 12. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, ó. Aqui, ó. Escolhe os 12 apóstolos. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferindo-lhe o poder de expulsar o espírito imundo e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o cananeu. Judas Iscariote, que foi o traidor. Agora você cata lá em Lucas 6. Aqui, ó. 6. Aqui, ó. 12. Naquele dia, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou ali toda a noite orando. Amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolos. Simão, que deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi o traidor. Agora você cata em Marcos 3. Olha só que interessante, ó. Aqui, ó. Eleição dos apóstolos. 13, 19, ó. Depois subiu a montanha e chamou a que ele quis. E foram a ele. Designou 12 entre eles para ficar em sua companhia. Eles o enviariam, ó, a pregar, como vai dizer aqui Romanos 10, 14, 15, ó. Com o poder de expulsar o espírito, escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Bartolomé, que quer dizer filho do trovão. Ele escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Que interessante, ó. Foi esses aqui. Judas se extraviou, tem um curso de 120 pessoas dos apóstolos ali. Do 15 em diante, caiu Matias para incorporado, um ministério apostólico, os 12.
O último menor de todos, o apóstolo Paulo. Quer dizer o quê? Tem que ter um envio. Aqui Cristo está ensinando, está capacitando e está enviando. Tanto que esses milagres, esses prodígios, esse ensinamento que Cristo ensinou os primeiros cristãos ali, os primeiros apóstolos, no primeiro século, para edificar a igreja. Que Cristo ele é a igreja. A igreja é a sua noiva. Mas por que Cristo é a igreja? Porque são a mesma, Cristo ele é o esposo da igreja. A igreja é a sua noiva. Cristo e a igreja, eles são um. Como marido e mulher, como se casa, é uma só mesma carne. Interessante. Por isso que está o termo Romanos 10. Quem como pregarão, se não for enviado, ó, quem for enviado foi esses aqui. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Para ir a nações, fazer discípulo, pregar, mas através do quê? Através de um pastoreio, através de envio, através de uma igreja, Atos Apóstolos 2 ali, a igreja se torna pública por causa do Paráclito, e que isso fica ali depois da sua ressurreição, com os discípulos dando instrução do reino. Vamos dizer, Atos Apóstolos aqui, ó. 1. A promessa do Espírito Santo, ó. 4, 3. A ele manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo ali durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus ainda, ó. Ensinando ainda, hein? Capacitando, preparando ainda mais para receber o que? O Paráclito. Para se concretizar, para se consumar tudo que ele pregou, tudo que ele anunciou, para dar força e lembrar os discípulos tudo que Cristo ensinou, capacitou e tudo que ele enviou também. Ele vai dizer aqui, João 21, dá o poder aos apóstolos de perdoar e derreter. 20, 21 até o 23. Aqui, ó. E comendo com eles, ordenou-lhe que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse ele, da minha boca. Ó, o 9, ó. O 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Ó. Onde está esse Espírito Santo? Onde vai estar essa força? Onde vai estar esse envio? Simples, meu. Mateus 16, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Tanto que em Mateus, lá no finalzinho, 28, esse Espírito Santo vai estar na igreja. Não nas igrejas. Não o seu próprio envio. Aqui, ó. Mateus 28, ó. E depois ensinai a todos. 19. Pois ensinai a todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Agora você cata ali em Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ó. E de proclamar em todo mundo. E eles conseguiram fazer esse feito. Por quê? Por causa do Espírito Santo, por causa da força. Que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Aqui, ó, Romanos 1:8. Ó. Primeiramente dou graça a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizado a vossa fé. Romanos 1:8. Em todo mundo é preconizada a vossa fé. Romanos 10, 14, 15. Como pregarão se não for enviado? Essa foi a pregação. Esse foi o ensino. Tanto que o apóstolo Paulo, ou Pedro, a primeira pregação de Pedro, Atos Apóstolos ali, converte 3.000 almas adeptas à igreja. Pedro e João ali pregando também, Atos Apóstolos 4, converte mais de 5.000 almas adeptas à igreja também. Aqui, ó, Atos. Sim, o apóstolo Paulo pode ter escrito mais os livros, mas quem curou mais? Quem curou mais? Quem converteu mais? Pedro. Que a profecia está sobre Pedro. O envio de enviar está sobre Pedro. Tanto que o apóstolo Paulo
vai se reconhecer a sua graça lá em Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, Cefas, que é o pastor de Tiago e João, reconhecendo a graça que foi me dada. O envio, e tem que ter um envio. E teve um envio de pregar. Aqui, ó. Prisão de Pedro e João, ó. Atos Apóstolos 4. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos de 5.000. Atos Apóstolos 20, 21. Pedro excomungando aquele incrédulo que queria comprar a graça de Deus com dom ou com dinheiro. Pedro curando a pregação e milagre dos apóstolos, ó. Atos Apóstolos 5. Eleições dos apóstolos, apóstolos 6, ali você vê pessoas sendo capacitadas para ser bispo, para pregar, para anunciar, e sacerdotes também aderiram à fé. As apóstolos 6, 7. Aqui, ó. Simão Mago, aqui, ó. Como falei aqui, Pedro excomungando. Milagre pela mão de Pedro, ó. Atos Apóstolos 9. Do 31 ao 43 você vai entender esse texto. O mesmo milagre que Cristo operou, Pedro está operando. Atos Apóstolos 3 ali, Pedro curando. Atos Apóstolos 2 ali, Pedro batizando. Atos Apóstolos 2, 14 ali, Pedro pregando. Atos Apóstolos 1 ali, 14, Nossa Senhora esperando o Paráclito, a esposa do Espírito Santo. Esperando o Paráclito, a esposa, para dar força para os primeiros cristãos pregar e proclamar. Vai dizer que Romanos 10 que não pregaram se for para ter um envio, para ter essa força melanculosa do Espírito Santo. Que é marido de Nossa Senhora, esposa, porque o Espírito Santo possuiu ela como sua esposa, foi gerado Jesus Cristo seu ventre. Por isso que ela está ali reunida no cenáculo. Ela precisa do Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo está onde está a sua esposa. Agora você vê o destaque de Pedro, tanto nos evangelhos, São Mateus, evangelho de São Marcos, evangelho de São Lucas, evangelho de São João, não muito. Mas você vê aqui o destaque de Pedro no alto dos apóstolos, porque é sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Porque Pedro vai ter essa chave de enviar. Por isso que em todo mundo é preconizada a vossa fé. Tanto que o apóstolo Paulo fala, foi lá em Gálatas 1, 2, 9, reconhecer a graça para ter um envio. Que interessante. Por que eu prego? Porque eu não sei, porque é meu batismo. Me dá essa autoridade. Batismo onde? É na igreja protestante? Não, na igreja católica apostólica romana. A única gerada na cruz e autorizada por Deus na terra. É meu batismo que dá essa responsabilidade e esse envio. Que interessante. Simples. A igreja não é uma igreja bagunçada. A escritura não é uma escritura contraditória. Tanto que ela favorece a igreja. Só você prestar atenção, meu irmão. Você vê o destaque de Pedro nos evangelhos. Você vê o destaque de Pedro no Atos dos Apóstolos. Você vê o destaque de Moisés no Velho Testamento. Não tem muita diferença de Pedro, do pastoreio de Pedro. Interessante. Salve Maria sobre a sua vida é um vídeo simples para você entender. Quer ser um pregador? Estuda a palavra, meu irmão. Tradição e magistério. E a escritura estão unidas. Não se contradiz. Essa é a nossa missão. Defender a igreja. Esses envios aí que você vê aí, dessas igrejas vindas de homens, se apartaram do magistério, se apartaram da tradição. Só tem envio só na sola escritura. E também a escritura é envio da igreja, construída, compilada, organizada pela igreja e para a igreja. E pelos colunas da igreja. Interessante. Pelo mesmo Espírito Santo que foi pregado ali, oralmente, Pedro ali não tinha Bíblia. Pode ver para você ver. Pedro está pregando oralmente. Não tinha nada escrito, compilado, não, meu irmão. Os apóstolos pregavam o Novo Testamento oral. Não tinha nada. Pode dizer, a primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 almas.
Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo. Não tinha escritura. Era oral. No grito. João Batista pregou também no grito. Depois, com o tempo, acho que é 300 anos depois, foi compilada, organizada a escritura. Pelo São Jerônimo, né? São Jerônimo, que é bispo da Igreja Católica, começou a trabalhar ali no ano 350 na organização da Bíblia e terminou ali no ano 393. 43 anos depois, ele pega 208 livros e organiza e fecha o cano com 73 livros. Portanto, que a Igreja Católica, através de São Jerônimo, em 43 anos, de 208 possíveis livros, né, para entrar na Sagrada Escritura. Ó. E chama o cano em 73 livros apenas. O Catecismo diz que a Igreja Católica é a detenta e redentora da Escritura. Olha só, São Jerônimo, o trabalho que ele teve para você ter essa escritura. Bonitinha. Bispo lá da igreja. Compilou, organizou para a igreja. Cara, ele ficou 43 anos. Que é um estudo que eu estou fazendo também da tradição, que nós precisamos também estudar isso. Que é um resumo que eu vou estudar, né? E se você for catar aqui também no Catecismo da Igreja, Centro Parático 120, você vai ver quais são os canos da Escritura. Ao trabalho que São Jerônimo teve. Muito diferente do João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia toda adulterada para perseguir a igreja. Aqui não, aqui tem um pastoreio. Interessante. Os protestantes acreditam mais no João Ferreira de Almeida do que do São Jerônimo. A tradição da Bíblia católica ela é totalmente confiável, não é adulterada, não. Tanto que foi organizado pela igreja e para a igreja. Ó. Tudo isso fecha em São Jerônimo. Concílio de Catato, onde a igreja lacra os 73 livros, considera 100% da verdade. Estão neles, por isso fechou nele. Olha só que interessante. A igreja confia que é 100% da verdade. 1 Timóteo 3,15, que é o baluarte da verdade. Compilada, organizada pela igreja e para a igreja. Fechando o cano, né, em 73 livros por doutor da igreja, bispo da igreja, São Jerônimo. Cara, salve a igreja católica. Eu amo essa igreja. Por isso que eu prego, por isso que eu anuncio. Quero que vocês tenham esse amor de estudar a escritura, de estudar a tradição. Demorado é. Mas o Espírito Santo vai te dar força, te dar sabedoria, porque é essa igreja que só tem o verdadeiro Espírito Santo para a honra e glória. Onde o Espírito Santo está, a esposa do Espírito Santo está. Por isso que a Maria está nessa igreja. Onde Maria está o Espírito Santo. Onde seu filho está, Maria está. Onde seu filho está, o Espírito Santo está. Você está entendendo a unidade? Salve Maria é um vídeo simples para você entender. Glória a Deus, aleluia.